mais de 3 horas de debates nas sessões extraordinárias da última quinta-feira, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei da Prefeitura e rejeitaram uma proposta da mesa da Câmara. Apesar de criticarem a demora na elaboração do projeto, situação e oposição elogiaram a iniciativa do Executivo de disciplinar a instalação de postes e o compartilhamento da infraestrutura de rede elétrica. Um dos objetivos é acabar com a fiação solta nos postes da cidade. A aprovação foi unânime. A gente tem visto aqui nas grandes cidades, inclusive em Guarulhos, e a gente vê em São Paulo também, foi tema de reportagem da grande imprensa, com relação com relação aos postes, onde não tem disciplina nenhuma, onde a gente vê aquele emaranhado de fios, e aí a Bandeirantes só lucrando com isso, porque quem cobra esse serviço das concessionárias, tais como telefonia e TV a cabo, no caso é a Bandeirantes. Quer dizer, ela lucra com o serviço, mas com o ônus ela não lucra, né? Quando você tem os fios largados, trazendo perigo e deixando a cidade um lixo, ela fala que ela não cuida disso. Então eu acho que o Executivo, numa medida inteligente, numa medida saneadora para resolver esse problema, coloque esse projeto de lei. Vou votar sim. Eu votei a favor desse projeto por entender que demais e demais tempo passou, mas é algo que é necessário aos interesses da cidade. Nós até discutíamos lá na Comissão de Constituição e Justiça se nós tínhamos legitimidade ou não para legislar sobre tal questão. Entendemos que sim, porque diz respeito à questão urbanística da cidade e nós precisamos de elemento jurídico para colocar uma disciplina nesta cidade no que diz respeito às concessionárias de serviço público, especialmente a Bandeirantes e as companhias de telefonia e TV. Porque hoje se tornou muito vergonhoso esta Câmara Municipal, nesta legislatura, nos tempos que permitiu a Comissão do Consumidor, da qual eu faço parte, nós tivemos diversas reuniões com os representantes da Bandeirante Energia e os que eles chamam de compartilhante. Mas, infelizmente, aquela concessionária brincou e brinca com os interesses dessa cidade, em nenhum momento se mostrou solícita em atender os 4 cantos da cidade em tempo razoável. Muitas vezes eu subo a essa tribuna para criticar a administração pública, para criticar diversos projetos de lei, mas nesse caso temos que parabenizar, como foi dito pelo vereador Lamé, veio tarde, mas antes tarde do que nunca. É um absurdo o que essas empresas de telefonia, essas empresas de TV a cabo fazem com a nossa cidade, e a cidade parece que fica vendo esses absurdos acontecerem e de fato não toma nenhuma atitude mais enérgica. A gente consegue observar, andando pelo centro de Guarulhos, pela periferia, seja onde for, em qualquer lugar da cidade, a gente observa emaranhados de fio, rolos de fio pendurado nos postes. A gente observa fio mais de 5, 6 dias caído na calçada, atrapalhando a pessoa que está transitando pelo município. A gente observa uma série de irregularidades e muitas vezes a prefeitura não tinha nem perna para atuar. Então esse projeto de lei, né, ao qual vem vários dispositivos nesta lei falando, regulamentando as ações dessas empresas, se elas podem terceirizar, sublocar o espaço, a identificação tem que ser mais adequada e o prioritário, as multas. 27 parlamentares aprovaram a incorporação de gratificação de representação e consultoria jurídica aos salários dos procuradores do município e do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. Junto ao projeto, foi aprovada uma emenda que estende a incorporação das gratificações de funções para todos os servidores públicos do município. A emenda aditiva é de autoria do vereador Marcelo Seminaldo, do PT. Esse projeto de lei, primeiramente, ele faria com que
os procuradores municipais incorporassem aos seus vencimentos a gratificação que recebem pela função que eles executam. E que eu acho que é legítimo, que já recebem isso, então a gente não tem o porquê modificar. Mas eu também acredito, senhor presidente, que outros trabalhadores da administração pública, que também recebem gratificações pelo serviço que executam, merecem a incorporação das gratificações. E aqui eu abro um parênteses para falar, por exemplo, dos operadores de roçadeira, que recebem gratificação por ser operador de roçadeira, dos coveiros, que recebem gratificação por serem coveiros. Eu falo aqui das cozinheiras, que recebem também gratificação por serem cozinheiras, motoristas, enfim, tem uma série de trabalhadores da administração pública que recebem gratificação pelo exercício da sua função. E para mim, enquanto legislador, eu não posso fazer distinção entre uma categoria e outra em razão de qualquer motivo que seja. Foi bem justificado quando se fala a incorporação da gratificação com relação aos profissionais liberais, ou melhor dizendo, os senhores procuradores. Esse vereador reviu a posição, devidamente justificável. Quero aqui dizer também que vou preocupado também, entende, com o orçamento, como foi colocado pelo nobre vereador, mas isso é uma opinião individual dele, porque eu acredito que o executivo deve estar calçado e também prudente no compromisso que vai assumir. E quero dizer, senhor presidente, que vou votar favorável também à emenda proposta pelo nobre vereador Seminaldo, quando se fala numa emenda aditiva, que fica a discussão e não há prejuízo no projeto ora apresentado sobre a incorporação da gratificação aos senhores. 4 vereadores se abstiveram da votação. Alguns deles se justificaram na tribuna. O projeto tem um mérito, que é tentar estabelecer para uma categoria profissional uma adequação que a categoria específica considera necessária. Mas, por outro lado, não dialoga com o conjunto dos trabalhadores, servidores municipais. Nós temos um conjunto de servidores municipais hoje que também recebem gratificação, que também são merecedores, como são os procuradores, de um processo de ajuste, de um processo de reconhecimento, de um processo de discussão, igual está sendo feito nesse projeto dos procuradores, e que nós não estamos fazendo, que a administração não está fazendo. Apesar do meu colega vereador Marcelo ter colocado 2 emendas, são emendas passíveis de veto, são emendas passíveis de o prefeito vetar, porque não houve uma discussão do conjunto dos trabalhadores, servidores, com relação também ao atendimento das gratificações. Acabar com a gratificação é um erro. Eu acho que mantê-la para ser utilizada da forma à luz, repetindo aqui, à luz do que o MP disse, à luz do que outros técnicos colocaram, seria mais justo do que fazer a incorporação. Eu sei que o que pesa é a questão de amanhã ou depois isso deixar de existir no salário de vocês. Eu tenho ciência disso. Mas eu não gostaria de me ausentar, não gostaria de não vir na sessão, não sou de faltar, estou aqui todas as sessões, participo dos debates e tenho aqui a sinceridade de dizer para vocês, mesmo que contrarie a opinião de vocês que estão aqui, que esperam um voto desse vereador como voto sim. Por conta dessas contingências, por conta dessa justiça que tem que ser feita com outros servidores. E pode-se até se dizer, olha, nós temos uma emenda que vai contemplar. O problema é que a emenda, ela é uma emenda aditiva. Então, na verdade, esse projeto veio do Executivo como uma justificativa para poder corrigir um problema da categoria de vocês. Então, a emenda aditiva, ela foge do controle da justificativa que foi mandado para essa casa. Então eu gostaria aqui de dizer para todos vocês, para aqueles que estão em casa, sou servidor público assim como os que estão aqui reivindicando, mas não vou adotar aqui o discurso fácil, o discurso de dizer que nós vamos votar porque a gente considera. Não, eu estou ponderando como já fiz com outras votações nessa casa. Os vereadores rejeitaram o projeto que fixa o percentual mínimo de 25% de cargos e funções comissionadas a serem ocupadas por servidores efetivos da Câmara.
A proposta também extingue o cargo de diretor de assuntos jurídicos na Casa e cria o cargo de procurador-chefe com gratificação de 30%. Após a rejeição da emenda que excluiria a extinção e a criação dos cargos, vereadores encaminharam votação contrária ao projeto. Trata-se esse projeto que nós estamos em votação, um projeto onde se busca regulamentar a possibilidade de cargos comissionados da administração da Casa, onde o Tribunal de Justiça, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, disse que esta Casa precisa delimitar um percentual e nos deu a oportunidade de que nós fixássemos isso no prazo de 6 meses. Essa Casa, pelo que me consta, foi intimada pelo Tribunal de Justiça da decisão em questão no início de março, de modo que nós temos até setembro para aprovar essa medida legal. Ocorre o seguinte, que esse projeto veio a contemplar a criação do cargo de procurador-chefe e a extinção do cargo de diretor de assuntos jurídicos, trazendo com isto uma gratificação. Aí está a seguinte questão: a Comissão de Constituição e Justiça entendeu e continua entendendo de que o projeto eles deve se limitar à questão do percentual que a Justiça assim mandou definir. A questão dos procuradores deve ser tratada em uma lei paralela. Nós apresentamos a emenda, queríamos a leitura da emenda, queria votar, eu nem tive oportunidade de votar de forma tão rápida, se encerrou a oportunidade de votação. Então eu encaminho aos colegas vereadores que nós venhamos derrubar o projeto, mesmo que este venha a ser reapresentado, votemos em segunda-feira, terça, quarta, qualquer coisa dessa natureza, mas eu encaminho pela rejeição do projeto, haja vista que o propósito principal deste projeto é a questão dos 25%. Eu não tenho discordância no conjunto do projeto. O conjunto do projeto apresentado, eu não me coloco contra ele. O problema é que nós tínhamos a chance de discutir ele melhor através de uma emenda que foi apresentada pela comissão e que seria encaminhada ou defendida por mim ou pelo vereador Laércio Santos. Então esse momento foi o momento que gerou a confusão, porque se vossas excelências pegarem aqui a votação, nós vamos ver um monte de votação não à emenda. E muitos achavam que a emenda era prejudicial ao projeto. Na minha opinião, ela precisa ele melhor, porque a gente discute separadamente as duas coisas. Uma coisa é nós adequarmos, fixando o percentual mínimo de cargos, funções comissionadas, está correto, temos prazo para fazer isso, sabemos, sou a favor, eu acho que tem que fixar, não pode ser um limite que comprometa o funcionamento da casa, mas por um outro lado, nós temos aqui, no meio, além do percentual, que está no seu artigo 1º da lei, imediatamente o seu artigo 2º já entra em outra seara. No artigo 2º já coloca a extinção de um cargo da estrutura e no seu 3º ele detalha o porquê dessa extinção, criando a função de procurador-chefe. Outra coisa, eu não sou contrário a ter o procurador-chefe nas condições que estão aqui. O problema é que nós estamos discutindo funções que têm características diferentes. O procurador-chefe, ele tem determinadas funções, o diretor de assuntos legislativos da Câmara tem outra. Pode unificar os dois? Pode, mas eu não acho que seria a melhor saída. Outros parlamentares manifestaram votação favorável à proposta da mesa. Não vai impactar a Câmara financeiramente. Está adequando um pedido do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas está extinguindo um cargo de livre nomeação em comissão, que vai economizar aí 70% do salário. Cria-se uma comissão de 30%, porque o procurador-chefe terá uma responsabilidade maior do que outros procuradores. Agora a Câmara, o conjunto da Câmara, vereador Laércio, achando pelo em ovo, senhor presidente. Nós temos que agilizar o legislativo, nós temos vários projetos para ser votados, é bom para o legislativo, resolve uma questão jurídica e não vai impactar financeira o legislativo.
Eu, lendo o projeto, né, eu entendo que não há problema da gente votar o projeto do jeito que ele está, mas faço aqui, presidente, essa ressalva, né? Porque esse tipo de matéria, se chegar de forma enviesada na nossa casa, gera esse tipo de dúvida. Então eu vou votar sim, né? Acredito que o próximo presidente, pode ser Vossa Excelência, pode ser qualquer outro presidente também, vai ter o direito de indicar o seu procurador-chefe e que vai querer assumir também, porque não adianta a gente deixar do jeito como está, ninguém vai, eu sou advogado e tem outras pessoas que são advogados aqui também, quem é que vai querer assumir o jurídico desta casa se não tiver nenhum benefício além do próprio salário que já recebe. Então, vai exercer a função de chefia e eu acredito que merece sim essa gratificação. Em entrevista ao Jornal da Câmara, no final da sessão, o presidente da casa, professor Jesus do Democratas, explicou detalhes do projeto. Segundo ele, a proposta contempla solicitações de adequação da estrutura funcional da casa a pedido do Tribunal de Contas do Estado e também do Tribunal de Justiça. De acordo com o presidente, o prazo para votação é 30 de junho. Essa questão foi do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça apontou para nós que, na realidade, o que acontece? Nós tínhamos a Secretaria Jurídica. Ele disse que não podemos ser mais, então eu trabalho corretamente. O que eu fiz? Eu extingui a Secretaria Jurídica. E hoje nós temos na Secretaria somente diretores que são os advogados. Porém, todos ganham o mesmo salário e não tem uma aperitivo, ou seja, ninguém quer ser responsável por esse setor. Então o que eu fiz? Eu criei aí um procurador-chefe, dando aí 30% de aumento para que ele possa ser responsável exatamente dentro dessa atribuição, dentro dessa, não secretaria, mas dentro desse, como que eu posso dizer, até mesmo desse setor. O que acontece? E nós temos também o Tribunal de Contas, também ele nos apoiou na questão do quê? Falando que apontou que precisamos identificar quantas pessoas, no caso a porcentagem de pessoas efetivas aqui na Câmara Municipal. E nós fizemos realmente o projeto e apresentamos à mesa. Mas pelo que eu vi, muitos vereadores infelizmente não tiveram ainda talvez o poder de apreciar, de conversar e ficaram na dúvida. E aí por isso foi rejeitado. Agora sim, eu preciso ver realmente, porque nós vamos entrar em recesso, o que eu posso fazer para que possamos aí realmente entrar aí novamente com esse projeto, apresentarmos esse projeto novamente. O Tribunal de Justiça diz o seguinte, que para o jurídico da casa tem que ser alguém efetivo, não dá para ser ninguém comissionado. Eles acham que a pessoa tem que indicar alguém, só que é um cargo realmente de confiança, mas o Tribunal de Justiça apontou que tem que ser efetivo, então não tem por que criarmos outro projeto. Então o que eu vejo aí é só uma questão de entendimento para os vereadores, para que eles possam realmente compreender o projeto, e na verdade que eles analisem, que eles estudem, mas não tem nada capcioso. É que eu acho que o que faltou realmente aí é eles estudarem mais, conversarem e nós discutimos. Mas com certeza acho que talvez na próxima sessão aí, terça ou quinta-feira, vou convocar uma reunião todos na minha sala para que possamos discutir realmente sobre esse projeto e fazermos as coisas certas.